Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos resolver um probleminha onde nós vamos aplicar programação linear inteira, tá? Conceito de programação linear inteira que vocês já viram em aula anterior, tá? Bom, uma empresa de barcos precisa determinar quantos veleiros devem ser produzidos durante cada um dos 4 próximos trimestres. A demanda de cada um dos trimestres é: primeiro trimestre, 40 veleiros. Segundo trimestre, 60 veleiros. Terceiro trimestre, 75 veleiros, perdão. Quarto trimestre, 25 veleiros. A empresa quer atender a demanda prontamente. No início do primeiro trimestre, a empresa tem 10 veleiros em estoque. No início de cada trimestre, a empresa precisa decidir quantos veleiros devem ser produzidos durante o trimestre. Por simplicidade, assume-se que os veleiros são fabricados durante um trimestre, podem ser usados para atender a demanda deste trimestre. Durante cada trimestre, a empresa pode produzir até 40 veleiros, com sua mão de obra regular a um custo de R$ 400 por veleiros. Tendo de trabalhar com horas extras durante o trimestre, a empresa pode produzir veleiros a mais, a um custo total de R$ 450 por barco. No final de cada trimestre, após ter ocorrido a produção e a demanda do trimestre ter sido atendida, um custo de transporte ou armazenagem de R$ 20 por barco ocorre. Então, pessoal, nós temos aqui o custo do veleiro, tá? R$ 400 para cada trimestre, T1, T2, T3, T4. São os 4 trimestres, tá? Veleiro, R$ 400 foi dado aqui. Veleiro extra, R$ 450 e o estoque, R$ 20, tá? Nós temos aqui também a demanda que foi dado, né? Primeiro trimestre, 40 veleiros, segundo, 60, terceiro, 75, quarto, 25, tá? Aqui nós temos a capacidade de demanda, tá? E a capacidade de produção, ele deu também que a empresa pode produzir até 40 veleiros para os 4 trimestres, tá? E nós temos aqui também, pessoal, a nossa restrição de estoque, né? Restrição de estoque nada mais é do que a restrição multiperíodo, né? Aquela que depende do trimestre anterior, tá? Do que está em estoque no trimestre anterior. Então, aqui nós já temos, né? No início do primeiro trimestre, a empresa tem 10 veleiros em estoque. Então, isso quer dizer que no primeiro trimestre, nós já temos 10 veleiros em estoque. Então, vai entrar 10 veleiros em estoque no primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, nós teremos o estoque do trimestre anterior. Tá? E aqui eu já coloquei as variáveis de decisão para produção, estoque e veleiro extra e a nossa função objetivo. A nossa função objetivo, pessoal, é uma função de minimização, tá? Então, o que nós iremos fazer nesse problema? Nós vamos modelar o problema, tá? E resolvê-lo por meio de programação linear inteira, tá? Então, vamos lá. Vamos determinar primeiramente a nossa função objetivo. Igual somar produto de quem? Vamos pegar a nossa variável de decisão de produção, tá? E o custo de produção. Mais somar produto de quem? Da nossa variável de decisão de estoque e o custo de estoque. Mais somar produto de quem? A nossa variável de decisão do veleiro extra e o custo do veleiro extra, tá? Então, essa é a nossa função objetivo. Bom, nós vamos determinar agora a nossa restrição de estoque. Para o primeiro trimestre, nós vamos ter igual a variável de decisão aqui do primeiro trimestre, tá? Mais 10, que é o que a gente tem de estoque, tá?
mais variável de decisão extra, do veleiro extra, menos quem? A nossa demanda, no primeiro trimestre, tá? Agora, o segundo trimestre, nós vamos ter produção, no segundo igual. Variável de decisão de produção, mais o estoque do primeiro trimestre, certo? Do mês anterior, nós estamos trabalhando com restrição multiperíodo, tá? Mais a variável de decisão extra do segundo trimestre, menos quem? A demanda do segundo trimestre. Igual, variável de decisão de produção do terceiro trimestre, mais o estoque, variável de decisão do estoque do segundo trimestre, do trimestre anterior, tá? Mais variável de decisão extra do terceiro trimestre, menos a demanda do terceiro trimestre. Igual a quem? Variável de decisão de produção do quarto trimestre, mais a variável de decisão de estoque do terceiro trimestre, mais variável de decisão extra do quarto trimestre, menos a demanda do quarto trimestre. Tá aqui. Já determinamos as nossas restrições. Agora nós vamos aonde? Dados, solver. Vamos resolver. Modelamos o nosso problema, tá, pessoal? Onde nós determinamos a função objetivo e as nossas restrições de estoque. Agora nós vamos determinar as nossas variáveis de decisão. Vamos lá. Função objetivo, tá? É uma função de minimização. E agora nós vamos colocar as nossas variáveis de decisão aqui. Produção, a de estoque e a de veleiro extra, tá? Agora nós vamos aqui adicionar as nossas restrições. As nossas restrições, nós temos aqui que as nossas variáveis de decisão de produção tem que ser menor ou igual a nossa capacidade de produção, né? Tem que ser menor ou igual a 40 veleiros, que ele pode produzir até 40 veleiros, certo? Então, aqui vai ser as nossas variáveis de decisão de produção menor ou igual a quem? A 40 veleiros, certo? Tá, adicionar. Agora, nós vamos, a nossa segunda restrição é qual? A nossa variável de decisão de estoque, tá? Tem que ser o quê? Igual a nossa restrição de estoque, tá? Ok, vamos lá. LP simplex, tá? Agora vamos colocar para resolver. Tá aqui, pessoal. Resolvemos o nosso probleminha. Porém, vamos incluir aqui também, ó. Os dados aqui, pessoal, já foram inteiros, né? Porém, nós vamos incluir esse dado aqui que a gente o quê? Quer que ele seja inteiro, né? Então, como os valores aqui das nossas variáveis de decisão, tanto de produção, quanto de estoque, quanto da variável do veleiro extra, deram valores inteiros, pessoal, a gente não, nesse caso, não vai precisar aqui incluir uma restrição inteira, tá? Mas se a gente quisesse, a gente poderia vir aqui em adicionar, tá? Vamos pegar aqui de variável de decisão de produção e colocar aqui int, de inteiro. Já apareceu aqui número inteiro, tá? Ok. E vamos colocar para resolver. Aqui, ó. Não mudou, né? Continuou a mesma porque os nossos valores já eram inteiros, tá? Porém, esse era o conceito, né?
que eu gostaria de passar para vocês de programação inteira, tá? Para poder reforçar o nosso conceito que já foi dado, tá, pessoal? Até uma próxima aula. Muito obrigada!